E aí, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Então, vamos lá. Agora, História do Brasil, ok? Nossa aula se refere ao último capítulo do módulo de vocês. Ao último capítulo do módulo de vocês. Esse módulo, se não me engano, só tem 2 capítulos, certo? Os caminhos percorridos até a independência, ok? Vamos lá, turma. Vinda da família real para o Brasil. Gente, bloqueio continental. Nós já falamos sobre isso e vocês já estão craque nisso. Vocês lembram que Napoleão Bonaparte, quando assumiu o poder na França, Napoleão conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra. Como Napoleão não conquistou a Inglaterra, Napoleão achou uma forma de derrotar a Inglaterra. Como Napoleão achou uma forma de derrotar a Inglaterra? Decretando o bloqueio continental. Porque já que Napoleão não conseguia vencer militarmente a Inglaterra, Napoleão tentou derrotar economicamente, proibindo que todos os países da Europa e suas colônias comercializassem com a Inglaterra. Então é por causa disso que a família real brasileira, portuguesa, vai vir para o Brasil. Porque a família real portuguesa não vai obedecer ao bloqueio continental. Porque a família real portuguesa vai preferir apoiar a Inglaterra, por causa da dependência econômica que Portugal tinha com a Inglaterra, era muito grande. Então, como a família real portuguesa opta por não obedecer o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte e suas tropas invadem Portugal. Só que antes de Napoleão invadir Portugal, antes de Napoleão, rei da França, invadir Portugal, Portugal fez sua opção pela Inglaterra, porque a Inglaterra descobriu um acordo secreto entre Espanha e França. Nesse acordo secreto entre Espanha e França, chamado de Tratado de Fontainebleau, o nome, Tratado de Fontainebleau, em 1807. Esse Tratado de Fontainebleau era um acordo secreto entre Espanha e França, e que França e Espanha invadiriam Portugal e dividiriam entre si o seu território e suas colônias. Só que a Inglaterra soube disso antes de acontecer. Os espiões ingleses souberam desse acordo, desse Tratado de Fontainebleau. Aí os espiões ingleses contaram ao rei de Portugal. Isso fez com que o rei de Portugal agilizasse mais a opção pelo lado inglês. Aí não tem outra, Portugal apoia a Inglaterra e não obedece o bloqueio continental. Aí Napoleão Bonaparte invade Portugal e o Brasil recebe então a família real portuguesa. A família real portuguesa, gente, quando ela vem para o Brasil, ela vem sob a escolta dos ingleses. Os ingleses, a marinha inglesa, que na época era a mais poderosa do mundo, a marinha inglesa vem escoltando toda a família real até aqui, com medo das tropas francesas, com medo da marinha inglesa. Então, por isso que a tropa francesa, a marinha inglesa, vem escoltando, protegendo, como se fosse guarda-costa da família real portuguesa. Alguns historiadores divergem no número, certo? Aqui está tendo alguma imagem daqui da família, a nobreza. Aliás, quando a gente diz a vinda da família real, a família real veio, mas junto com ela trouxe quase 14 mil pessoas. Vieram os nobres de Portugal, os agregados, os trabalhadores, certo? Dessas famílias. Só ficou lá no Portugal o povão, que ficou sem entender nada do que estava acontecendo. Aqui alguns botes, levando os nobres para os navios, alguns botes. Alguns historiadores falam em 14 mil pessoas, outros falam em 8 mil pessoas. Na verdade, não existe um número exato de qual a quantidade de pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, certo? Fugindo dessas tropas de Napoleão Bonaparte. Então a família real portuguesa foi toda escoltada, todos os navios, pela marinha inglesa, que era mais poderosa, certo? Aí eles vão chegar ao Brasil, eles saem de Portugal em 1807, eles vão chegar ao Brasil em 1808. É lógico, antes de chegar no Rio de Janeiro, os navios da esquadra se desencontraram por causa de ventanias e tudo. Dom João teve que aportar na Bahia, primeiro, por causa das tempestades também, e outras causas. Quando Dom João aporta na Bahia, para você ter uma ideia, é lá que Dom João vai tomar a primeira medida em solo brasileiro.
que é a abertura dos portos brasileiros a todas as nações amigas. A abertura dos portos brasileiros a todas as nações amigas. Esse decreto vai ser o primeiro decreto assinado por D. João. Aí você fala, o professor D. João era quem? Bom, D. João era quem governava Portugal. D. João era filho dos reis de Portugal. D. João era chamado de príncipe regente. Por que príncipe? Porque ele era filho de rei, de rainha. Regente porque ele que governava. Por que D. João não era chamado de rei? Porque a mãe dele ainda estava viva, Dona Maria I. Só que ela estava afastada do poder por questões psicológicas. Ela estava afastada do poder. Então, por isso que D. João é chamado de príncipe regente. Certo? Então, a primeira medida de D. João no Brasil foi na Bahia e foi a abertura dos portos brasileiros em 1808. A medida representou o fim do pacto colonial que obrigava o Brasil a comercializar apenas com Portugal. Ou seja, pelo pacto colonial, o Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Pelo pacto colonial, o Brasil não poderia comercializar com nenhum outro país. Só que quando quando D. João decreta a abertura dos portos brasileiros a todas as nações amigas, D. João está pondo fim aí no pacto colonial. Certo? No momento que ele faz esse decreto, acaba o pacto colonial. Porque aí o Brasil vai poder comercializar com qualquer país. Porque ele abre os portos a todas as nações amigas. Se a nação for aliada, pode comercializar com o Brasil. Então, a abertura dos portos põe fim ao pacto colonial. Aí Dom Pedro também, aqui no Brasil também, outra medida administrativa, aqui já não é mais na Bahia, aqui vai ser no Rio de Janeiro agora. Na Bahia foi esse aqui, abertura dos portos. Aqui já vai ser no Rio de Janeiro. Tratado de Comércio e Navegação, assinado em 1810. Na verdade, foram dois tratados, né? O de Comércio e Navegação, de Aliança e Amizade. O Tratado de Comércio e Navegação, por esse tratado, os produtos ingleses pagariam uma taxa de 15% para entrar no Brasil, os produtos de Portugal pagariam 16% e de outros países 24%. Olha, por esse Tratado de Comércio e Navegação, os produtos ingleses poderiam entrar no Brasil mais barato do que os próprios produtos que vinham de Portugal. Olha que coisa. Gente, é a partir daqui, desse Tratado de Comércio e Navegação, que a Inglaterra começa a controlar a economia brasileira. Porque os produtos ingleses que vão chegar aqui no Brasil vai ser mais barato do que os produtos de Portugal e do que os produtos de toda a Europa. Observe que os produtos ingleses só pagavam 15%. E os produtos que viessem de Portugal pagariam 16%. E os produtos que viessem de qualquer outro país pagariam 24%. Isso, gente, aí você diz, professor, por que a Inglaterra só pagava, os produtos ingleses só pagavam 15%? Olha, gente, os produtos ingleses só pagavam 15%, porque foi um acordo entre Portugal e Inglaterra para Portugal ser protegido pelos ingleses. Quando eu disse a você que os ingleses protegeram os portugueses quando vieram para aqui, a família real quando veio, não foi de graça. Os ingleses queriam alguma coisa. Na verdade, gente, os ingleses sempre queriam que os portugueses viessem para aqui para o Brasil, porque os ingleses sabiam que os portugueses aqui ia melhorar demais o comércio com a Inglaterra. Então, em troca, como forma de agradecimento pelos ingleses terem protegido a família real, os produtos ingleses passaram a ser o mais barato aqui no Brasil, mais do que os próprios portugueses, os produtos portugueses. Bom, continuando a administração joanina. A administração joanina refere-se à administração de D. João, o príncipe regente, certo? D. João ainda é chamado de príncipe regente. Ele só vai ser chamado rei depois que a mãe dele falecer. Enquanto a mãe dele, Dona Maria I, for rainha, ele é príncipe regente. Príncipe, repetindo, porque é filho de rainha, ou rei. E regente, porque é quem está governando. Certo? Então, a administração de D. João tomou duas medidas importantes, que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas e a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação. Eu disse a você que tinha um outro tratado, de aliança e amizade também. O Tratado de Aliança e Amizade, gente, foi um tratado em que os ingleses poderiam, se algum inglês
fosse preso aqui no Brasil, ele não poderia ser julgado pelas leis brasileiras, e sim pelas leis inglesas. Então o preso teria que ser levado para a Inglaterra para ser julgado pelas leis inglesas, desde que ele fosse inglês, certo? Ou seja, um inglês não poderia ser preso e julgado aqui no Brasil, ok? Então, a administração joanina, de Dom João, certo? Dom João. Reformas no Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro teve que passar por uma série de reformas para poder receber a família real, certo? O Rio de Janeiro teve que passar por uma série de reformas. Inclusive, gente, muitos nobres, muitos ricos do Rio de Janeiro tiveram que ceder suas casas para os nobres que vieram com Dom João morar, certo? Muitas pessoas, quando acordaram, muitos brasileiros acordaram, viu na porta de sua casa o nome, a letra P.R, maiúsculo, bem grande. Aquele P.R quer dizer príncipe regente, quer dizer que aquela propriedade pertence a partir dali do príncipe regente, de Dom João. E Dom João, então, as pessoas teriam que sair daquela casa para dar lugar aos nobres que vieram com Dom João morar. Aí você diz, professor, e essas pessoas iam para onde? Ah, bom, aí elas teriam que procurar outro lugar para ir. Eles tinham que deixar as casas, eram obrigados a deixar. Mas geralmente eram casas boas, de ricos, e geralmente eles tinham outras casas para morar. Dom João nunca escolhia uma casa pobre, porque um nobre não ia morar numa casa de pobrezinho, certo? Distribuição de título e nobreza. Dom João começou a distribuir títulos para alguns ricos brasileiros, título de nobreza. Título de nobreza é aqueles títulos que a gente conhece: barão, conde, visconde, duque, condessa, baronesa, certo? Criou a imprensa régia. Régia quer dizer real, a imprensa real. Ele criou a imprensa real, para noticiar, para dar as notícias do reino. Fundou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, gente, foi fundado entre 1810 e 1811. Observe, o Banco do Brasil existe até hoje, muito antigo o Banco do Brasil, entre 1810 e 1811. Criou o Jardim Botânico. Gente, tudo que Dom João, todas as medidas de Dom João aqui no Brasil, foi para dar ocupação aos nobres, para os nobres se sentirem ocupados e administrar. Imagine milhares de pessoas, fora as que já tinham no Brasil, ficarem ociosas sem fazer absolutamente nada. Então Dom João criou uma série de empresas, de instituições para dar ocupação a esses nobres. No governo de Dom João também veio para o Brasil a missão artística francesa. Antes aqui é uma imagem do Jardim Botânico hoje, certo? Aquele Jardim Botânico que hoje é ponto turístico lá no Rio de Janeiro, hoje é ponto turístico, foi criado por Dom João, logo quando ele chegou ao Brasil. A missão artística francesa, gente, tinha a obrigação, foram intelectuais que vieram da Europa, lá da França, pintores, escultores, cientistas, que vieram com a obrigação de estudar o Brasil, de entender o Brasil. É graças a esses artistas que vieram que hoje a gente sabe um pouco a respeito daquela época. Por exemplo, os livros de história que vocês conhecem, muitos desenhos que tem lá de índios, do cotidiano do Brasil naquela época, foi pintado por esses artistas franceses que vieram para o Brasil. Eles pintavam os índios, a fauna, a flora, o cotidiano das cidades. Então a gente sabe muita coisa graças a essa missão artística. Bom, olha só, com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, isso aí nós já vimos, Napoleão foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo em 1815. Os reis europeus voltaram ao trono, foi no chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi aquela reunião dos países europeus após a derrota de Napoleão, para que os reis voltassem a tomar posse de seus países, porque Napoleão tirou todos dos países. Os reis europeus voltaram ao trono. Dom João não voltou para Portugal, e para legitimar sua presença na América, ele levou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal a Algarves. Olha, gente, olha o nome aqui, Dom João, então, com o Congresso de Viena, os reis que Napoleão tirou do trono, começaram a voltar para seus países, para seus tronos. Só que Dom João, que tinha vindo para a América, para o Brasil, fugindo de Napoleão, Dom João não quis voltar para Portugal. Só que Dom João não quis voltar para Portugal, mas ele não queria também perder o reino dele lá de Portugal.
Então ele tinha que achar um motivo para estar aqui na América. E o motivo era que era o Brasil ser levado à categoria de reino. É como se D. João dissesse, olha, eu não estou em Portugal, mas estou no reino de Portugal. Aí ele elevou a categoria do Brasil de uma simples colônia. O Brasil passa agora a ser Reino Unido de Portugal Algarves. Isso, gente, em 1815. Algarves, aqui no mapa, ó. Algarves é essa regiãozinha aqui, ó, que tem lá em Portugal, que também era um Reino Unido a Portugal. O Brasil agora passa a fazer parte de Reino Unido, de Portugal e Algarves. O Brasil agora já não é mais uma simples colônia. O Brasil agora ele foi elevado à categoria de Reino Unido. E Dom João fez isso para não ter que voltar para Portugal. Mas não vai ter jeito, Dom João vai ter que voltar. Vocês vão entender por quê. Olha aí, ó. Aqui são os símbolos, ó. A bandeira real de Portugal, certo? Quando Portugal veio, até quando Portugal veio para o Brasil, a bandeira era essa de Portugal. Até hoje na bandeira portuguesa tem esse símbolo, até no escudo dos jogadores da camisa de Portugal. Ó, a bandeira do Brasil, certo? O Brasil, quando o Brasil é colônia de Portugal, essa bandeira representava a colônia brasileira. E aqui a bandeira de quando o Brasil foi levado à categoria de Reino Unido, ó. Reino Unido de Portugal, Algarves, ó. Esse era o brasão do Brasil. Isso aqui vai até 1822, até a independência. Olha aí, Reino Unido. O Brasil então passa a fazer parte dos reinos de todo o reino de Portugal. É a união de todos os países que falavam português, ó. Aqui, ó, um país que falava português, ó, Timor-Leste, na África, fala português. Aqui, ó, Portugal, o próprio Portugal aqui, ó. O Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Hoje, esses países que falam português são chamados países lusófonos, países que foram colonizados por Portugal e que surgiram a partir de Portugal, países lusófonos, certo? Esses países hoje, ó. E Portugal, ó, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, todos esses países falam português, graças à colonização de Portugal. Revolução do Porto. Como eu disse a vocês, Dom João não queria voltar, mas vai ter que voltar. E vai ter que voltar por causa disso aí, ó, por causa da Revolução do Porto, certo? Descontentamento dos portugueses com a elevação do Brasil ao Reino Unido. Vamos entender. Ó, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, certo? Escoltada pelos ingleses. Gente, os ingleses lá na Europa vão lutar contra os franceses que invadiram Portugal. Vocês lembram que eu falei que Napoleão invadiu Portugal? Então, esses franceses vão ser expulsos pelos portugueses, ou vão ser expulsos pelos ingleses. Os ingleses é que vão lutar contra os franceses no território português. Os ingleses, então, conseguem expulsar os franceses que estavam em Portugal. E Portugal passa a administrar Portugal, ou aliás, e os ingleses passam a administrar Portugal. Então, ó, os ingleses passam a administrar Portugal, porque a família portuguesa estava aqui no Brasil, família real. Então, quando os franceses são expulsos de Portugal pelos ingleses, os ingleses passam a administrar Portugal, os ingleses passam a governar Portugal. Essa Revolução do Porto vai ser uma revolução onde os portugueses vão expulsar os ingleses de Portugal. Os ingleses vão ser expulsos de Portugal, porque os franceses, os portugueses vão dizer, não, inglês, vão embora, quem vai governar Portugal somos nós. Aí essa revolução é chamada Revolução do Porto. E a elite portuguesa lá de Portugal manda um ultimato, diz, olha Dom João, você vai ter que voltar para Portugal. E você vai ter que voltar para Portugal e você vai ter que anular a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Ou seja, os revoltosos da Revolução do Porto de 1820, gente, Porto é uma cidade de Portugal, muito grande, cidade de Porto. Foi lá que aconteceu essa revolução que os ingleses foram expulsos. Então os revoltosos pedem que Dom João volte para Portugal imediatamente, e eles também pedem a anulação do decreto que elevava o Brasil à categoria de Reino Unido. Ou seja, os portugueses revolucionários da Revolução do Porto queriam que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Eles não queriam que o Brasil continuasse como Reino Unido a Portugal e Algarves, ok?
Olha aí, ó, descontentamento dos portugueses com a elevação do Brasil a Reino Unido. Eles não queriam. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Crise econômica portuguesa. Portugal, gente, estava uma crise total. Portugal tinha acabado de sair de uma guerra contra a Inglaterra, certo? Então Portugal estava em crise. E Portugal achava que só a solução, só a família real vindo para Portugal poderia sair dessa crise econômica. E o Brasil também, sendo elevado voltando a ser colônia, poderia de novo botar em prática o chamado Pacto Colonial. Porque quando o Brasil é levado a Reino Unido, o Brasil já não tinha mais o Pacto Colonial. Porque o Pacto Colonial acabou com a abertura dos portos, certo? Então, se o Brasil voltasse a ser uma simples colônia, Portugal poderia explorar novamente o Brasil, poderia tirar mais riqueza do Brasil. E isso é que os revolucionários do Porto queriam. É isso as exigências dele. Ó. Concorrência com os produtos ingleses. Ó. Lógico, Portugal não estava nada bem. Além da crise econômica por causa de guerra, os produtos portugueses entravam no Brasil mais caro do que os produtos ingleses. Então Portugal não estava tendo lucro assim não. E Portugal queria que os portugueses queriam que os produtos de Portugal fossem mais lucrativos do que os produtos ingleses. Eles queriam que os produtos portugueses não fossem nem taxados para entrar no Brasil, certo? Não fossem nem taxados para entrar no Brasil. Muito menos pagar a taxa de 15%. Imagina, de 15% não, 16%. Atraso de pagamento aos militares portugueses. Ou seja, gente, Portugal estava numa crise total, até os militares estavam sem receber salário, porque a família real não estava em Portugal. Portugal estava em crise, a guerra foi muito grande para poder expulsar os ingleses, e Portugal estava numa crise sem precedentes, não tinha mais o Brasil para dar toda a riqueza, não tinha mais. Então para Portugal, a solução era a seguinte: se o Brasil voltasse a ser colônia como era antes, aí Portugal poderia sair da crise. Inclusive, os militares poderiam voltar a receber seus pagamentos. Qual era o objetivo dessa Revolução do Porto, de 1820? O objetivo era o retorno de D. João VI. D. João aqui já era VI. Se eu não me engano, Dona Maria I morreu no mesmo ano que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, em 1815. Aí D. João passa a ser D. João VI. D. João VI. Olha, então, eles queriam, os revolucionários do Porto queriam que D. João voltasse imediatamente para o Brasil, ou para Portugal. Eles queriam elaborar uma constituição, e eles elaboraram uma constituição para diminuir o poder do rei. Eles queriam a volta do Pacto Colonial, eles queriam que o Brasil voltasse a ter um comércio exclusivo com Portugal, para ver se Portugal saía da crise. E eles queriam a recolonização do Brasil. Então esse era o objetivo da Revolução do Porto. Aqui está eles em assembleia, discutindo a volta do Brasil a ser colônia, o fim do Pacto Colonial, e eles também estão decidindo aqui a volta da família real portuguesa, do Brasil para Portugal. Bom, D. João é obrigado a voltar. D. João volta em 1821. A pressão é muito grande, porque os revolucionários do Porto disseram que se D. João não voltasse, eles iam escolher um outro rei. E D. João, com medo de perder Portugal, D. João volta para o Brasil, para Portugal, e deixa aqui no Brasil quem? O seu filho, D. Pedro I. Só que D. João, antes de ir embora, D. João, gente, esvazia os cofres do Banco do Brasil. D. João leva toda a riqueza do Banco do Brasil, deixa o Brasil na miséria, nas mãos de D. Pedro. D. Pedro, que não é D. Pedro I, ainda é D. Pedro, é o príncipe regente. Ele só vai ser D. Pedro I depois que ele proclamar a independência. Então ele, por enquanto, só é D. Pedro, ou príncipe regente, porque é ele que vai governar o Brasil, certo? Então, a regência de D. Pedro, 3 partidos vão surgir quando D. João for embora. Quando D. João for embora, que a família dele foi embora, D. Pedro vai ficar aqui. E aqui no Brasil vai ter 3 partidos políticos: o Partido Brasileiro, o Partido Português e os Liberais Radicais. São esses partidos que vão controlar a política brasileira durante a regência de D. Pedro, que ainda não é D. Pedro I, certo? Bom, D. Pedro assina-se o cumpra-se. O que é o cumpra-se? Olha só, a família real, quando a família real volta para Portugal, quando D. João volta para Portugal, a família real, Portugal, turma, não fica satisfeito em D. João ter deixado o filho dele aqui no Brasil. A Revolução do Porto queria que toda a família voltasse, inclusive D. Pedro.
Então, Dom Pedro fica recebendo ameaças o tempo todo para voltar para Portugal, e ele não volta, não volta. Inclusive, né, nessa época, as leis de Portugal eram as leis que influenciavam aqui no Brasil. Só que Dom Pedro tomou uma decisão. Dom Pedro disse, olha, a partir de hoje, nenhuma ordem que Portugal enviar, nós vamos cumprir. Essa ordem só vai ter validade se eu colocar o cumpra-se. Ou seja, se vier uma ordem de Portugal, para essa ordem valer aqui no Brasil, Dom Pedro tem que assinar cumpra-se, quer dizer, pode cumprir. Se não tiver o cumpra-se do imperador, essa ordem não vale, não vale. É isso que a gente chama de cumpra-se. O dia do fico foi quando Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, pedindo para que ele não voltasse para Portugal, que ele ficasse aqui no Brasil. Porque o povo, a elite, os ricos, tinham medo que ele voltasse para Portugal e o Brasil voltaria a ser uma simples colônia. Então fazem um abaixo-assinado e pedem para ele ficar. Aí ele diz, quando ele lê abaixo-assinado, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse é o dia do fico. E no dia 7 de setembro, Dom Pedro proclama a nossa independência, certo? Na verdade, tem uma curiosidade aí. Dom Pedro só fez proclamar a independência, mas quem assinou a declaração de independência foi Maria Leopoldina, a mulher dele. Então quem assinou nossa independência, gente, foi uma mulher, Maria Leopoldina. Dom Pedro só fez dizer independência ou morte, só isso. Mas quem assinou foi uma mulher, porque Dom Pedro tinha viajado e quem ficou no poder interinamente, provisoriamente, foi a mulher dele, Maria Leopoldina, certo? Maria Leopoldina, que ela que assina a declaração de independência, sob a influência de José Bonifácio, certo? Aqui tem uma imagem de Dom Pedro saudando a independência, mas quem assinou foi a esposa dele, Maria Leopoldina. Está aí mais imagem. Essa imagem aqui, gente, é uma imagem fora da realidade. Essa imagem aqui é mais real, certo? Essa imagem que vocês veem aqui, ela foi feita quase 40 anos depois da proclamação da independência, por um cara que era adepto da monarquia, pediu a um pintor chamado Pedro Américo, e ele fez essa imagem, certo? Pra você ter ideia, no Brasil não existiam nem esses cavalos de raça. Essa imagem então é fictícia, essa imagem, certo? E aqui tem a imagem de Maria Leopoldina, que representa uma imagem daquela personagem da novela aí, das 6 da Globo, assinando a declaração de independência. Quem assina a nossa declaração é uma mulher. E você vê que a história pouco fala sobre isso, né? 7 de setembro, alguém lembra que Maria Leopoldina que assinou a declaração de independência? Coisa mais difícil, não é isso? Bom, gente, é isso aí. Aula simples, curta, grossa. Obrigado. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.